A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o terceiro e último bloco da edição 538, aquela que nós prometemos para quarta, mas que está sendo gravada na quinta-feira e que não recebeu nenhum e-mail de quem ouviu, né, durante a semana. Uma pena a gente deixar esse bloco pro decorrer da semana, aguardando e esperando e confiando que ouvirão e se manifestarão e que receberemos seus e-mails, mas isso não aconteceu, né? E como na semana passada a gente perdeu o programa, né? A gente já se justificou na abertura do programa, mas agora que é o bloco das considerações, volta, né? Vale a pena a gente voltar nesse assunto. Acabou um erro aqui de gravação da minha parte e nesse dia, infelizmente, não tinha ninguém fazendo backup. Geralmente a gente tem 2 ou 3 pessoas gravando. E nesse dia deu tudo errado, porque além de eu configurar errado aqui, não tinha ninguém gravando, a gente perdeu. Nós temos uma consideração apenas do programa 537, né, que foi do Marcelo Cesarini, que escreveu para o 538. Então o que a gente resolveu fazer rapidamente aqui? A gente vai passar rapidamente nas coisas do programa da semana passada que foi perdida, até para a gente ter aí um pouquinho de conteúdo, né, de material pra gente fazer a gravação, senão a gente ia responder uma pergunta aqui, ia demorar, sei lá, 10, 15 minutos respondendo essa pergunta e acabaríamos o bloco, ficaria muito pequeno. Então a gente conversou aqui nos bastidores, até uma sugestão que o Lucas Herrera deu no grupo dos apoiadores hoje, da gente tentar passar por alguma coisa da semana passada, e a gente vai então ouvir o Lucas e vamos fazer isso. Mas antes, Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes, que me acompanham neste bloco, vamos começar pela ordem. A consideração mais nova, que seria do programa 538, que é do Marcelo Cesarino, que diz o seguinte: ainda sobre o programa passado, no caso então o 37. O Campos disse semana passada que a Malásia usou a Fórmula 1 na autopromoção, mas construiu na época o circuito mais moderno do mundo para a Fórmula 1 e agora desistiu da categoria. Vi Jerez essa semana e notei que essa pista, que também foi construída para a Fórmula 1, foi repaginada e está com características para a MotoGP, assim como a Malásia agora. A Fórmula 1 deixou de ser a meta a ser buscada no esporte a motor? Diogo Gomes. A meta não, mas nós estamos falando de 2 circuitos que, principalmente começando por Malásia, que pegou da Fórmula 1, eu concordo plenamente com a frase do Campos, pegou da Fórmula 1 que ela tinha que pegar. Hoje a Fórmula 1 ela não é mais viável para a Malásia no sentido de dinheiro mesmo, e, enfim, questões comerciais, etc. Por exemplo, o que a Malásia fez com a Fórmula 1, ou o que a Fórmula 1 fez com a Malásia, é mais ou menos o que Singapura fez com a Fórmula 1. Ou vice-versa, mas lá ainda funciona muito bem, né? E com a Malásia já são mais de 10 anos, gente. Nós tivemos mais corridas na Malásia do que tivemos em, sei lá, Paul Ricard. É um número impressionante de corridas que lá a gente acaba não se tocando nisso. Então, o que tinha de dar nessa relação, em termos comerciais, etc., eu creio que já deu. E daí a decisão da Malásia, juntamente com os acordos não tão favoráveis a eles, de saírem, né? Mas a MotoGP ainda traz muitos pontos positivos. Você tem piloto da Malásia no grid da MotoGP, ou melhor, no grid das categorias menores. Na Moto2 você tem até um Siren andando relativamente bem, até foi pódio recentemente. Então, são conceitos nesse sentido diferentes. E Jerez eu vejo como algo completamente diferente, porque Jerez esteve na Fórmula 1 durante bom tempo, encerrou a temporada e tudo mais. Só que chega um tempo que você tem outros circuitos na Espanha como um todo, que favorece melhor a Fórmula 1. Barcelona, que é um circuito relativamente recente, né? É de 90 e pouco, ele foi criado em 90 e pouco, e assumiu essa posição 91. De primeiro circuito. Isso, e assumiu a posição de primeiro circuito da Espanha. Depois você teve outra corrida na Espanha, que foi em Valência, que você tinha não sei se é exatamente o governo, mas você tinha algum empresário, algum pessoal da área, colocando muito dinheiro em cima ao ponto de construírem uma circuito de rua carérrimo só pra Fórmula 1, né? E quando a Fórmula 1 não tava correndo lá, aquilo era simplesmente um monte de sucata. Então, foi criando pontos, tanto financeiros
como circuitos novos que favoreciam melhor a Fórmula 1 do que Jerez. E aí ela foi caindo no ostracismo com relação à Fórmula 1 e, naturalmente, teve que mudar a visão dela para outras categorias, que nesse caso foi a MotoGP, que corre lá todos os anos, faz as etapas finais lá, ou melhor, as etapas de início de ano lá, uma das etapas de início de ano lá, e tá muito bem, tá muito forte, sabe? As motos, o Campeonato Espanhol de Motos, que hoje é considerado um mundial, hoje não, né? Já há algum tempo é considerado mundial, também correm lá e também correm muito bem lá. Então, assim, eles tiveram que se adaptar, né? Eles tiveram que, ok, não dá mais pra Fórmula 1, eu tenho que me adaptar ao que me traz dinheiro, ao que, enfim, me traz parte comercial nesse momento. E isso é a MotoGP, isso é não só a MotoGP, mas corridas de moto em geral. Olha, o grande ponto aí, Diogo, é que, e sobre o meio do Cesarino, é que na verdade o exemplo de Jerez não é o mais adequado, porque Jerez, de certa maneira, nunca deixou a Fórmula 1. Durante algum tempo ela foi a pista de testes oficial da Fórmula 1 até Barcelona, vamos dizer, assumir essa função. E mesmo quando Barcelona exercia essa função, Jerez era utilizada como uma pista de teste. É lógico que questão de pista de teste é uma coisa completamente diferente do que ter um evento propriamente dito de Fórmula 1, né? Mas era algo lembrado em si, era algo que as equipes, ou era uma pista que era lembrada pelas equipes e era utilizada, de tempos em tempos. Então, Jerez, para mim, nesse sentido, ela não é tão, vamos dizer, deixada de lado e não é algo que se compara, por exemplo, ao que está acontecendo com a Malásia. A Malásia está pegando tudo que ela teve com a Fórmula 1 e falando, vou botar no papel, com o que eu ganho mais? Rostear essas corridas com custo X ou pegar outras categorias, inclusive uma MotoGP, e manter apenas elas? Eles viram e colocaram que do jeito que está hoje, é melhor manter a MotoGP. Jerez não, Jerez já teve provas da Fórmula 1, mas não quer dizer que necessariamente ela teve em algum momento a despretensão ou por motivo igual da Malásia, ela não tinha provas de Fórmula 1. Até tinha questão geográfica, né? A Espanha já tinha corrida em Barcelona e teve durante um tempo, como mencionou o Diogo, em Valência, por questão também financeira, que os patrocinadores, o governo, como estava envolvido e tudo mais. Inclusive, né, na pista de Valência, vamos lembrar que o projeto é do Helmut Tilke, que é um cara muito próximo, ou era muito próximo, com a administração da Fórmula 1 na época do Bernie Eccleston. Fez diversas pistas, então, sem entrar em mérito de pista, ele estava ali próximo. E aconteceu isso e a Espanha teve esse período com 2 corridas. Mas, por exemplo, é diferente de uma situação, por exemplo, que teve Donington Park. E desculpem até as redundâncias com a palavra exemplo, mas Donington foi um caso assim, teve uma corrida lá atrás que marcou a época, tanto que o pessoal lembra, nossa, Donington Park era legal. Donington Park só teve aquilo lá. E aí assinou um contrato, que a gente já mencionou em alguns programas passados, para substituir Silverstone, e era para ser a pista oficial. Então tinha todo um plano de reestruturação, um plano para chamar a Fórmula 1. Só que as obras não ocorreram do jeito que se previa e Silverstone foi às pressas e fechou um novo contrato para a Fórmula 1 não perder a Inglaterra. Aí se assemelha mais a uma situação, vamos dizer, igual ou parecida do ponto de vista de usar a categoria, só que nesse caso é a categoria que acabou utilizando tudo que ela tem, tudo que ela mantém de histórico até hoje com a Inglaterra. É claro, é uma situação difícil, acho que o questionamento acaba sendo válido porque propõe uma questão de como a Fórmula 1 propõe o seu calendário em relação às pistas
e como que as administrações no passado, no presente e talvez no futuro tenham que pensar a respeito de manter essas corridas atrativas, tanto do ponto de vista estratégico de corrida mesmo, de ação em pista, quanto do ponto de vista financeiro. E aí é trabalhar com a Liberty para chegar a contratos que sejam vantajosos para todas as partes. O circuito não pode fechar os olhos, né? O Cesarino fala, né? Será que a Fórmula 1 deixou de ser a meta buscada? Não, é a meta buscada, mas se você não consegue alcançar a meta, você não vai simplesmente cruzar os braços. E até porque, Raposo, a gente, quando fala de circuito, é interessante que é diferente de piloto. O piloto, claro, ele vai querer ir até o ponto mais alto, mas às vezes a administração do circuito, dependendo da região onde ele está, tudo, não pode almejar uma Fórmula 1, né? Você conhece bem lá a Inglaterra, de novo, usando como exemplo, o BTCC tem diversas pistas, muitas delas não poderiam nem sonhar em ter Fórmula 1, porque são em cidades pequenas, circuitos pequenos, e que tem aquela estrutura básica. Então tem que ser, nesse caso, eles têm que ser também realistas, né? Exatamente, Thiago Santa Rosa. Até porque, né, a Fórmula 1 tem uma limitação aí de... Tá até aumentando essa limitação, né? 21 pistas. Esse ano já tem 21 ou é pro ano que vem que é 21? Agora eu fiquei em dúvida. É tanto vai e volta desses números. Eu acho que esse ano já são 21, né? Não tenho certeza. Ou o ano que vem serão 21. O pessoal tá pensando que eles não sabem também, então não precisa pensar mais, gente. É 20 ou 21. É porque eu não quero dar eu não quero dar a informação errada. Mas a gente é roots, a gente conta no ar aqui, ó. 3, 6, 9, 10. Acho que são 20 esse ano. Tá, acho que ano que vem serão 21, então. Se não me estou enganado. Mas enfim, 20, 21 não interessa, não vai mudar muito a cotação do dólar se for um para cima ou para baixo. Olha que muda. A questão é que a quantidade de circuitos no mundo é bem maior do que isso. E não cabe todo mundo. Você tem que investir, você tem que realmente buscar atrair a moto. Que, além da MotoGP, tem o Mundial de Superbike, que é outro campeonato que dá sempre muita torcida na Europa, principalmente. A lota, né? E outros campeonatos aí de marcas, né? O WTCC, que é fraquinho, corre muito em pistas e tal, mas às vezes visita alguns circuitos também. E outras competições, as fórmulas, né? A Fórmula 3 e tudo mais. Então, acho que realmente tem que tentar se adequar, tem que sobreviver, né? Porque vai ficar parado uma estrutura gigantesca dessa e deve dar um gasto enorme. E eu nem culpo muito não, viu, Rosa e Diogo, por exemplo, o Interlagos sediar Lollapalooza e coisa. Pô, precisa movimentar, pô, precisa gerar fluxo ali, precisa ter alguma coisa para pagar as contas do autódromo e tudo mais. É melhor ter alguma coisa lá no final de semana, um show de rock, ou seja lá o que for, show gospel, tem corridas e tudo mais, corridas a pé, né, não corridas de carro. Eu acho que tem que movimentar mesmo. O ideal seria que todos os finais de semana Interlagos estivesse ocupado. Obviamente dando uma prioridade para o esporte a motor, mas quando o esporte a motor não está ocupando o circuito, eu vejo com muitos bons olhos a ocupação por outros eventos. Eu tenho que comentar, até pegando um exemplo desse próximo final de semana, que é o GP de Austin, né? Austin, a pista do Texas, ela foi concebida, claro, com um projeto de receber a Fórmula 1, também recebe MotoGP, WEC, mas além deles, né, dessas 3 que são as principais corridas que o circuito recebeu, ele tem dois eventos que chamam bastante atenção, que são bastante divulgados, sendo um evento, um festival de rock, e o outro os X Games, né, que também acontecem ou até o ano passado, eu tenho certeza, aconteciam nas dependências do autódromo, que era para fechar uma receita que é bem difícil, a gente até mencionou no último programa que não tem fechado no positivo, e ainda assim eles colocam exatamente como o Raposo falou, outras coisas, outras ações para poder o autódromo ter participação ao longo do ano. E é isso, infelizmente, né, eu com o coração partido, eu venho cá falar que acabou, né, que foi só uma, né, a consideração
do programa 538. A gente encerra por aqui? Não, não vamos encerrar não, senão a gente vai fazer um programinha, né? Você fez aí o download. Então nós vamos reviver, né? Pegar aqui o arquivo da semana passada, todos aquelas considerações que foram respondidas com cuidados e tudo mais que se perdeu. A gente vai tentar ir passar por cima agora, mais ou menos, do que a gente disse semana passada, começando aqui em ordem. Vou seguir agora. Semana passada a gente seguiu toda uma ordem pré-estabelecida de assunto. Hoje eu vou seguir a ordem que está aqui no roteiro. E a gente começa com a Laura Andrade. A Laura Andrade falando aquela questão de agora a gente vê os briefings, né, da Fórmula 1 abertos, né, sendo filmados e divulgados ao público. E ela levantou uma questão que seria, será que agora os pilotos, sabendo que o briefing está sendo gravado e divulgado, será que eles não vão se retrair? Ou será que eles não vão deixar de ser eles para aparecer para o público que vai assistir o filme? E quando eles tinham certeza de que não apareciam, eles davam a cara a tapa e tudo mais. Será que isso não será prejudicial, Thiago Santos? Olha, eu acho que não. Eu acho que esse tipo de exposição, como eu já havia falado durante o programa regular e também sobre isso no programa que você mencionou que deu todos os problemas na gravação, isso dá muita lisura ao que acontece no briefing. É lógico, a gente não tem que fazer um alarde muito grande acima do limite sobre o que é discutido lá. Até acho que, por exemplo, nessas últimas semanas, o Grosjean sofreu um pouco com críticas que não são merecidas de um piloto que tem uma responsabilidade, pois ele é o presidente da Associação de Pilotos que discute exatamente as questões de segurança. Então, assim, é importante, eu acho que dá credibilidade às decisões, mostra também como de verdade eles têm preocupação com questões de segurança que são relevantes à corrida, mas aí não pode se criar o show, só acho que não pode se criar o show. Quanto aos pilotos, eu não me preocupo, o piloto vai fazer uma coisa no briefing, outra na pista. É só prejudicial a ele. Se ele fizer isso, ele só vai ter problemas nesse quesito e não vai ser legal pro piloto, mas vai ser interessantíssimo para a Fórmula 1. Diogo, algo a acrescentar? Eu vou muito nessa linha do Rosa, principalmente a questão do Grosjean, que me incomodou bastante, mas assim, o que mais me incomoda nisso tudo é porque, não sei, dá uma impressão que as coisas não são levadas tão a sério, entendeu? Mas é porque é difícil a gente fazer esse comentário olhando só alguns vídeos, entendeu? Sem realmente tá lá com os caras, porque a questão das câmeras acho que pode sim influenciar na maneira como o piloto se comporta ali, porque ele sabe que ele está sendo visto e pode de alguma maneira... Será que o Felipe Massa se comportou da maneira que foi vista nos 3 briefings que foram gravados, porque tinha a câmera lá? Né? Porque ele foi bestial, ele pareceu um garoto de 16 anos contando piadas sem graça pros amigos. Não é a postura de um piloto de quase 40 anos de idade, com quase 2 décadas na categoria. Mas... enfim, tem muito o que esperar, né? Mas eu acho que pode sim mudar a reação deles, ou enfim, como quer que seja. Talvez o primeiro, eu gostei do primeiro porque ele foi mais do tipo, ligamos a câmera e vamos, sabe? Esses últimos ele já tem até uma produção, até iluminação e tudo mais, acho que já fica muito na cara que tá sendo gravado, que aquilo ali vai pra mídia. Aí no momento que você expõe o piloto desse jeito, ele naturalmente vai entrar numa maneira de se comportar, sabe? Que pode tentar entrar em certos parâmetros. É tipo você tá numa roda de amigos no trabalho, sei lá, no seu intervalo, conversando alguma coisa, e você vai conversar de um jeito, e no outro dia, nessa mesma roda, tem, sei lá, o seu chefe lá, nessa mesma roda. Talvez tenha algumas palavras que você não vá falar, talvez tenha alguns, sei lá, comportamentos que você não vá repetir, mesmo você estando no seu momento ali mais tranquilo. Eu acho que é quase que inevitável que o ser humano vai acabar mudando a característica dele de alguma maneira, ou alguns pontos de alguma maneira. De ponto específico, o Grosjean, né?
Agora deu pra entender por que, que ele é o chefe da GPDA, porque é um cara que ele entra e bate de frente com o Charlie White nas 3 reuniões, ele que puxa a palavra, ele, nessa última reunião que foi transmitida do GP do Japão, ele chega a confrontar o Lewis Hamilton, assim, de forma bem incisiva. Eu gostei do comportamento dele, mas acho que isso pode acabar interferindo no comportamento dos outros, que eu confesso que é algo que eu não tinha pensado inicialmente. Por isso que eu achei tão positiva essa ideia, mas que hoje já começa a ter ressalvas. Vamos lembrar só, Thiago Raposo, antes de passar para um outro assunto, e até mesmo se você quiser comentar a respeito, teve um teste em Mônaco, uma gravação que foi, vamos dizer, mais independente, parecia algo realmente espontâneo, vamos pegar uma câmera e gravar. Diferente do que aconteceu na Malásia e no Japão. Malásia e Japão teve câmeras, teve GC da FOM, teve toda uma preparação. Então, quando a gente fala em tendência, é por conta do que aconteceu nessas últimas 2 etapas. Vamos ver. Estamos chegando aí já próximo final de semana, provavelmente amanhã. Hoje estamos gravando na quinta-feira, como Raposo disse, deveríamos ter gravado na quarta, gravando na quinta. Provavelmente amanhã já sai alguma coisa relacionada a Austin. Passando para a próxima questão do roteiro, que foi a questão do Gustavo Mucilo, que ele pergunta sobre a questão do acidente do Vettel com o Stroll no final da corrida, que ele viu que de um jornalista alemão cogitando que o Vettel havia feito de propósito porque estava sem combustível na Ferrari e isso geraria uma punição para ele. Então, para ele não ter que levar o carro até os boxes, ele teria provocado ou forçado esse acidente aí com o Lance Stroll. Diogo Gomes. Eu não duvido nada da Fórmula 1, mas eu acho que eu não acredito, não. É só uma conspiração, na realidade, né, desse cara que levantou isso, mas eu não acredito nada porque ele se colocou num ponto de risco ali em que isso até foi falado no café pelo Fábio Campos, se não me engano, acho que pela Bárbara, na realidade, que ele correu sério risco de ter que trocar a caixa de câmbio, né, e ir para Suzuka precisando, no caso, perdendo 5 posições no grid, por conta de uma troca de posições. Então, assim, de uma perca de posições quanto da caixa de câmbio. E no final acabaram conseguindo recuperar e ele não precisou perder as posições, mas eles colocaram uma posição muito, muito perigosa, sabe, para evitar isso. Então, não sei, ao mesmo tempo você para e pensa, poxa, mas se ele não tivesse combustível no carro suficiente, ele teria se desclassificado, ele perderia uma 4ª colocação. É o tipo da teoria da conspiração, né, o termo tão usado, que você nunca vai saber a resposta. A menos que, sei lá, daqui a não sei quantos anos alguém faça uma biografia ou alguma coisa e conte, mas nesse ou momento alguém não fale com o Reginaldo Leme, né, e aí o Reginaldo Leme revela na transmissão. Enfim, mas é o tipo de assunto que você não vai ter uma resposta, entre aspas, nunca. Eu vou nessa linha também, sabe? Eu acredito que não, porque tem toda essa questão aí da caixa de câmbio, e a gente não viu a Ferrari pedindo para ele economizar, né? Os rádios são claros. A gente já teve casos aí no recente, né, da equipe ficar o tempo todo no rádio, lembrando o piloto da necessidade de economizar combustível. Eu acho que a Ferrari teria vazado alguns áudios, né, da Ferrari lembrando ele disso, ou alertando ele disso. Mas não, só isso não me faz vir aqui para vocês e falarem, não, isso é viagem, esquece tudo, porque eu acredito que acontecem muitas coisas aí que até Deus duvida. Fora que é o seguinte, Raposo, tem a questão que os áudios dos rádios depois são divulgados, né? A imprensa pode ouvir eles, tudo, e aí seria relativamente fácil, por exemplo, se tivesse um código, alguém interpretar, né? Por que estão usando aquela fala o tempo todo? Por quê? Por quê? Entendeu? E não teve nada disso. E aí no final da prova também teria que ter uma fala do tipo, vamos fazer o que foi combinado, sabe? Indicar, induzir a cometer esse ato dessa maneira. Porque o Vettel não poderia fazer isso sozinho ali do carro, né? Ele tem uma farta informação no volante, mas justamente essa informação em si ele não consegue controlar ali de dentro.
então ele teria que ter um apoio que não seria tão difícil de esconder ao analisar a transcrição dos rádios que fica disponível para todo mundo ao final da corrida. Passando para a próxima questão, outra do Marcelo Cesarino, mas essa mandada semana passada. Gostaria de fazer um comentário, mas que não seja mal interpretado e que não gere tretas. Quando isso aconteceu aqui, Marcelo, esse programa pacífico, o Raposo disse, programas atrás, que eu influencio a Bárbara Franzin nas escolhas das corridas clássicas. E isso não é fato. Babi e Campos fizeram campanha pesada por Indianápolis semana passada. Meu voto teria sido Dallas 84, provando o que eu disse. O fato é que a Babi tem razão numa coisa, é que as minhas escolhas sempre perdem e as escolhas de Campos e Babi são sempre candidatos fortes. Inclusive, vou até revelar aqui, né, para semana que vem nós vamos assistir México 1987. Escolha de quem? Thiago Santa Rosa. Bárbara Franzin. Pois é, esses ouvintes nossos são todos uns canalhas, votam nela nas corridas dela só porque ela é mulher, pra agradar e tudo mais. Já tomamos algumas medidas no grupo de apoiadores, hein? Ainda sobre o programa passado, o Campos disse semana passada que a Malásia usou a Fórmula... ele mandou a mesma pergunta, então ele insistiu. Valeu, Cesarino. Ele percebeu que nós perdemos o programa, ele deu um Ctrl+C, um Ctrl+V e reenviou a pergunta para essa semana, então a gente já bateu nessa questão dos circuitos. Essas foram as considerações, mas a gente tinha deixado assuntos também para serem respondidos, né, durante o programa. Assuntos como o JF, que pergunta, né, todos realmente, pergunta para todos, né, considerando realmente que o título está definido, todos cravam agora ou só Raposo? Cravar, eu não cravei ainda, mas é claro que o favoritismo é tudo do Hamilton, né? Eu não falo assim 100% de certeza, mas a tendência natural é que o Hamilton saia campeão, né? Temos as mesmas questões que envolvem os azares do Vettel, entre aspas, porque não é o azar de fato quando a equipe Ferrari demonstra que tem um certo problema com algumas peças, com alguns equipamentos, ou seja, não faz os testes devidos para garantir a durabilidade, por exemplo, de uma vela. Não adianta culpar a NGK, que é a fabricante homologada. Eles contrataram a NGK. Então, assim, se eu contrato alguém, eu também tenho que ter a noção que aquele fornecedor vai atender às minhas necessidades. E foi isso que aconteceu. Então, a Ferrari não está sofrendo com o azar que a Mercedes não sofre. Na verdade, ela está pagando por escolhas, pagando por aquilo que ela deixou de fazer e que a Mercedes fez, de certa maneira. Então, o favoritismo do Hamilton também, agora nesse período final, se baseia muito numa confiabilidade que a Mercedes tem hoje maior do que a Ferrari. É mais do que questão de cravar, é questão de lógica, né? Hoje o campeonato ele não está aberto como ele estava 2 corridas atrás. A imagem do campeonato é completamente diferente. Isso graças à Ferrari, né? Que teve problemas isso que tiraram o Vettel da briga pelo título completamente. Então, não é questão de cravar ou não cravar, eu não gosto dessa expressão, para ser bem honesto. Mas o título hoje está muito, muito bem encaminhado. Você só dá para cravar um título tipo Lando Norris, campeão da Fórmula 3. Para quem não assiste, ele chegou pro final de semana. O final de semana tem 75 pontos disponíveis, ele chegou com 73 pontos de vantagem. Quer dizer, aí você crava, porque aí só de ele entrar na corrida ele já é campeão, podemos dizer. Mas assim não, o Vettel ainda tem chance, são 4 corridas mais ou menos no final do ano ainda. As chances são mínimas, mas ainda existe. Agora que o campeonato chegou num ponto em que eu até tuitei esses dias, de um campeonato que tudo indicava que ia até o final do ano brigando. Nós tínhamos um campeonato que tudo indicava que ia até o final do ano brigando, até Abu Dhabi. E hoje a gente tem um campeonato que pode acabar já em Austin, já na próxima corrida, agora daqui a alguns dias. Sabe, é uma mudança de panorama completamente sabe, enorme. O próprio Raposo, que nessa linha de cravar aí, ele crava que acabava no Brasil e pode quebrar a cara, porque já pode acabar até em Austin. Então,
A mudança foi muito grande, a mudança absolutamente impossível de ler. A Ferrari passou o ano todo sem ter um problema mecânico e foi ter 2 problemas mecânicos enormes exatamente nas corridas em que não podia, né? E antes disso ainda teve o acidente do Vettel na largada de Singapura, uma pista completamente favorável à Ferrari, então o campeonato se perdeu. Vettel e Ferrari mais perderam o campeonato, claro, sem tirar méritos da Mercedes e do Hamilton. Pergunta para Bárbara Franzin, que eu vou passar então. Thiago Santa Rosa. Bottas foi apagado mais uma vez. Raikkonen surpreendeu na recuperação das... Achei essa pergunta muito específica da Malásia, né? Talvez se valha mais a pena. Que eu tenho uma pergunta mais interessante. Que seria: Palmer sai pela porta dos fundos na Fórmula 1? Ou existe alguma porta aberta para ele voltar? Essa é genérica. Essa não está amarrada à Malásia. Nenhuma porta. Palmer e porta não combinam. Não tem nenhuma porta. Ele já chegou de uma maneira muito estranha, né? Porque ele é campeão da GP2, mas ele é campeão de uma maneira não tão convincente assim, tinha equipamento bem superior. Mas enfim, não quero tirar mérito do cara que foi campeão, jamais vou fazer isso. Mas ele chega na Fórmula 1, não entrega resultado em momento algum, não entrega performance em momento algum, e mesmo assim ele foi renovado para esse ano, que foi um dos maiores erros que a Renault já tomou na história enquanto equipe de Fórmula 1. E aí acabou tendo acabou tendo que mudar, né? Meio que de maneira, não vou dizer desesperada, porque desesperada seria tirar ele para jogar qualquer um, né? Eles não estão colocando qualquer um, eles estão colocando um piloto de muito potencial, muita qualidade, que é o Carlos Sainz. Então, enfim, mas pro Palmer não tem nenhuma saída não, até porque não é um dos pilotos mais ricos, não é, sei lá, o Ericsson, não é, enfim, é um piloto super abastado que vai brigar por um assento assim. Assento hoje você tem disponível só na Williams. Imagina, você tem 3, 4 caras brigando e 3, 4 caras já com certa idade brigando. Enfim, eu acho que pro Palmer Fórmula 1 acabou. Agora, Fórmula Indy... Quantos anos tem o Palmer? Agora eu fiquei curioso. Eu acho que na faixa dos 24. Eu vou procurar essa informação, mas acho que na faixa dos 24. Acho que é mais velho, hein? 27, eu diria. Porque se for 24, ele, por exemplo, no início do ano, se ele fizesse em abril, maio, ele não poderia correr para Williams, né? São 26 anos. Então, aí agora ele já pode correr. Mas enfim, eu acho que pra Fórmula 1 não dá mais. Agora, indicar, eu não acho que é um piloto de todo mal, entendeu? É isso que eu quero dizer. Na indicar, por exemplo, eu pego briga direto no Twitter por conta disso. Eu acho que o grid da indicar, ele tem ótimos pilotos. Joseph Newgarden, por exemplo, enfim, tem vários outros. Mas tem uns pilotos também que, meu Deus do céu, não existe razão para estarem lá. E dentre isso, você colocar um Palmer da vida... Sabe, você tira o Kimball e põe o Palmer, é piloto ruim pro piloto ruim, mas eu acho que o Palmer é pelo menos melhor. Então eu acho que ele tem espaço em outras categorias. Agora pra Fórmula 1 morreu. Eu fiquei pensando nessa sua afirmação, se Bárbara Franzin estivesse aqui, até engasguei pra falar, Bárbara Franzin estivesse aqui, ela ia pensar, pô, mas a Guindy é tão boa, é tão legal com as farofas dela, mas enfim... mas mas na por exemplo, verdade... a qualidade da categoria. Mas na verdade não era esse o foco da discussão. É porque assim, como a gente acabou gravando com um certo atraso, essa semana a gente, por exemplo, teve um anúncio na Fórmula Indy que podemos trazer como exemplo, que é o Robert Wickens, campeão na World Series. A gente até discutiu internamente a respeito disso, né? Ele foi campeão na World Series by Renault, numa época que a World Series ainda tinha mais relevância, mas nunca fez nada de excepcional no DTM. E agora ele está indo para a Indy. O Robert Wickens é um desses casos de pilotos que talvez não chamou tanta atenção como o Palmer, né? Foi para uma categoria melhor e ainda assim não é uma Fórmula 1 e não fez nada e tá indo para Indy. Será que é uma talvez seja para você, Diogo Gomes, essa justificativa para, por exemplo, um Palmer tomar esse caminho, já que a Fórmula 1 é muito difícil dele voltar? Sim, mas aí que tá, por exemplo, você falou o exemplo do Wickens. É um bom piloto, não entregou o que deveria entregar no DTM, mas é um bom piloto. Mas, por exemplo, ele tá indo lá pro segundo carro da Schmidt Peterson, né? Foi confirmado o carro ele... que era do Michael Alexin. Exatamente, esse é o meu ponto. Foi confirmado ele e o Hinchcliffe volta, né? Ainda bem que o Hinchcliffe volta. Ele tá entrando, que não, é um bom piloto, mas não chega com toda essa performance. Mas ok, mas ele tá entrando e ele tá entrando no lugar do Alexin.
sabe? O Alexandre que perdeu, acho que por questão de patrocinador, não lembro, uma questão, o assento no final do ano, e a gente teve rotacionando nesse carro aí nomes como Saavedra, sabe? Então, caramba, cara, pra ter o Saavedra rotacionando ou o Alexandre pra temporada completa, você perder esses caras e ganhar o Weekends, pra equipe e pra categoria é um pulo de qualidade pra mim enorme. Então, talvez os caras não sejam lá tudo isso, mas pro padrão de alguns pilotos, não são todos, eu não tô querendo jogar o nível da Indy lá pra baixo, mas a Indy tem alguns pilotos que desgraçam o nível da categoria. Então, um Weekends chega e chega muito bem, sabe? O Verne, por exemplo, é um cara que saiu muito novo da Fórmula 1 e eu gostava do Verne na Fórmula 1. Eu não sei por que ele não buscou uma Fórmula Indy, por exemplo, né? Ele foi pro GTs, depois ficou mofando lá na garagem da Ferrari e hoje tá na Fórmula E. Mas enfim, eu acho que tem muitos nomes bons aí que podem transitar entre as categorias, que isso é muito positivo. Além desse anúncio, nós também tivemos o anúncio de que Brandon Hartley será o substituto do Gasly ou do Sainz, que eu falo que ele é o substituto. É o piloto do Gasly. Que vai entrar... Não, o substituto do Gasly, o Kvyat. O Gasly substitui o Kvyat. Se o Kvyat volta, a posição ali é do... O Hartley tá no lugar... É no lugar do Gasly porque é só uma corrida, né? O Kvyat fica pro lugar do Sainz nas 3 últimas corridas, 3, 4 últimas corridas. Vamos ver a numeração. Mas brincadeiras à parte, o Hartley é anunciado. O Hartley, que é um cara já de longas datas, para quem acompanha automobilismo aí de base, já está acostumado com esse nome aí. Ou para quem assiste acompanha o Enduro, né, também está acostumado com esse nome, porque ele está numa grande montadora e tudo mais. Mas Diogo Gomes, o que podemos esperar de Brandon Hartley? Quem é Brandon Hartley, Diogo Gomes? Não, eu só queria, antes de começar a falar, que a gente teve uma bela discussão sobre Hartley, como o Rosa já falou, sobre categorias de base, tudo isso hoje de manhã no nosso grupo de apoiadores, né? Para mostrar como esse grupo ele funciona muito bem. Mas vamos lá, sobre o Hartley, eu defini, já citando mais uma vez o grupo, eu defini hoje de manhã o Hartley como um piloto muito bom, mas um piloto que comete erros bobos. É um negócio que me incomodava desde lá de trás, 2011, quando ele fazia o World Series, e me incomoda até hoje. Mesmo ele sendo campeão, prestes a ser bicampeão do WC, já venceu 24 horas de Le Mans, ele foi campeão naquele carro que tinha o Weber, né? Para quem não acompanha tão de perto assim, mas o Weber foi o campeão há pouco tempo atrás e fez uma grande mídia. Ele era companheiro do Weber naquele ano, e esse ano tá no carro 2, que já podemos dizer que é campeão, porque a Porsche vem fazendo jogo de equipe toda a corrida. Então ele vem para ser bicampeão, o cara já venceu o Le Mans, então assim, nas fórmulas, com o apoio da Red Bull, ele teve apoio da Red Bull durante muitos anos, tinha bons desempenhos, mas nada tão diferente, né? E aí na época dele ali, foi quando surgiu o Verne, foi quando surgiu o Ricardo, enfim, uns caras que despontaram mais rápido. Ele acabou ficando, passou do tempo, vamos colocar dessa maneira, e aí teve que seguir sua própria carreira. Ainda com patrocínio da Red Bull, mas não mais fazendo parte do grupo de pilotos, né, da Red Bull. Fez algumas categorias menores, foi pro Endurance, já com a Porsche, andou muito bem, já acabei de falar os resultados dele, tá correndo no IMSA também com a Ligier, também com resultados até quando o Nissan, até quando o Nissan tem bons resultados. Então, é um bom piloto, mas é um piloto que até hoje ainda comete alguns erros bobos. Eu acho que isso me incomoda. Por uma aparição só, que ele precisa lá, imagino eu, chegar lá para se mostrar, comprovar alguma coisa para Toro Rosso ou para o Helmut Marko, o que quer que seja, eu acho que é um piloto ideal, sabe? Eu gostei muito da escolha. Eu coloquei ele nas minhas opções, digamos assim, assim como tinha colocado o Rosenqvist, o Wittmann, enfim. Mas até por ter essa relação já anterior com a Red Bull, a escolha dele faz bastante sentido, né? Ele tá fazendo a temporada do WC, como eu falei, tá para ser campeão, mas, por exemplo, mesmo se ele fosse efetivado para fazer todas as corridas daqui até o final do ano na Fórmula 1, ele conseguiria fazer, porque não tem conflito de data entre Fórmula 1 e WC, sabe? Então eu acho que ele entra do tipo assim, poxa, eu tenho esse final de semana garantido e eu vou me provar de tudo quanto é jeito aqui. Pode ser até que consiga algumas corridinhas a mais, é uma possibilidade. Então, foi uma boa escolha, é um bom piloto, de novo, comete alguns erros bobos, mas para uma corrida só, não acho que vá aparecer tanto assim esses erros, não. E fora que é o seguinte, né, Diogo Gomes, a gente evoluiu nessa questão de semana passada para essa semana, porque, claro, a gente
foi lembrando quem que é o Brandon Hartley, como você falou, hoje mesmo, no dia da gravação desse programa, na quinta-feira, nós tivemos uma discussão histórica sobre ele ali, o grupo de pilotos que ele participou. Ele ficava constantemente atrás do Kevin Corjos, que sumiu. É um piloto que ganhou prova na World Series, mas sumiu. Então, assim, tem certas coisas que incomodavam. Aí depois ele foi pro WEC e se estabilizou. Mas esses erros aí, ficaram notórios. E é um piloto bom que é irregular. E que, curiosamente, ao longo dessa semana eu vi lá que ele se propôs a correr pela Red Bull, entrou em contato com o Helmut Marko e falou assim: o que vocês precisarem, eu estou disponível, quando ficou sabendo que o programa da Porsche terminaria. E aí talvez entrou numa lista que somente a Red Bull sabia o porquê, né, de pilotos que poderiam guiar um carro de Fórmula 1 porque tinham essa capacidade. Concordo tudo que você colocou e eu só quero adicionar talvez uma coisa. Tem um cara chamado Chip Ganassi que deve estar morrendo de medo com o que ele pode fazer no Toro Rosso. Porque já pensou se ele vai bem e consegue, e assim, para ele ir bem, ele vai ter que ser excepcional, porque pilotar Fórmula 1 hoje em dia não é fácil, não tem teste, é muito complicado você chegar e mostrar serviço hoje na categoria, e ele vai pegar um carro que atualmente é muito irregular, de pista para pista tem uma discrepância muito grande, e ele nunca guiou, de fato, um Fórmula 1 numa final de semana de corrida. Então ele vai chegar numa situação assim que é muito difícil. Mas se ele impressionar, pode ser uma escolha para o próximo ano. E aí pode ser que o Chip Ganassi, que já foi divulgado aí na grande imprensa, já tinha escolhido o Hartley para fazer uma dupla neozelandesa com o Scott Dixon para Ganassi, tenha que buscar um outro nome para suprir essa necessidade, né? Então, a gente falou tanto de melhorar o grid da Indy, o Hartley ia melhorar melhorar o grid da Indy. Pode ser que ele seja agora um fator aí nessa linha, né? E aí tenha que surgir um outro nome que compre o espaço da que seria dele, né? Não vamos esquecer, Diogo Gomes, que Charlie Kimball, por exemplo, e Max Chilton, compraram espaços na Ganassi e guiavam com ela até o ano passado. Até esse ano. O Chip aprendeu, cara. Ele apanhou com esses dois caras, ele aprendeu, tomou vergonha na cara, diminuiu para 2 carros e contratou 2 pilotos de verdade. Mas vamos ser sinceros, Kimball ganhou até prova. Então, assim, não foi tão ruim. O Chilton foi um erro do início ao fim. A gente é tão difícil falar sobre o Hartley, porque a gente fala em histórico dele, mas, por exemplo, ele já fez diversos testes com Fórmula 1, porque ele já foi piloto de teste da própria Toro Rosso, obviamente, por conta da Red Bull e da Mercedes, em um período muito específico ali que ele ficou relacionado com a Mercedes, muito curto. Mas isso carros bem passados, né? Ele nunca chegou perto de um carro desse. Então, por mais que tenha simulador e tudo aquilo que a gente sempre tem que falar hoje, porque faz muita diferença, ele não tem nenhum toque nesses carros. Então, assim, se ele chega, a gente está considerando que ele vai chegar e vai ter um bom desempenho. Eu não sei o quão bom, né? Mas, e nem sei o quanto vale a comparação com o Kvyat, que está semi-morto. Mas a gente espera, pela qualidade dele, pelo histórico dele, que ele chegue e tenha um bom desempenho. Mas a gente não pode considerar, por exemplo, a possibilidade dele chegar e ser um fracasso total, né? E querer chutar ele ainda na corrida. Então é difícil ver, né? Prever o que vai acontecer. O Gasly, por exemplo, é um cara que, tá certo, não tinha testado com esse carro em 2017, mas ele tá andando de Super Fórmula, e muito bem de Super Fórmula. Você até falou alguns programas atrás, Super Fórmula é o segundo monoposto mais rápido do mundo, só atrás da Fórmula 1. Então, ele tá certo que, enfim, questão da dinâmica, pista e tudo mais, é muito diferente. Mas, por exemplo, o Gasly já tá acostumado a andar em carros muito rápidos. Ele tá correndo esse ano, e ele passou para essa Fórmula 1
e tem uma certa dificuldade de início, eu diria. Eu acho que ele até conseguiria fazer alguma coisinha um pouco acima. Então, a coisa não é tão fácil, né? O Hartley, eu até tenho um pouco mais de esperança com relação à experiência. Eu acho que a experiência do Endurance ela é muito positiva. Pra fazer o piloto mais piloto de verdade, sabe? Não só tão rápido, ou não só tão bom nisso, tão bom naquilo. Completar o piloto em diversos aspectos que formam a pilotagem. E por estar tão bem, por ter tantos títulos e o conjunto dele ser muito bom, eu acho que nessa soma geral aí ele vai ter um final de semana bom. Aí eu espero desde ele ser chutado depois do domingo, a ele ganhar a chance de guiar o carro pelo resto das corridas desse ano. Pra mim, assim, pode ser tudo ou nada. Eu realmente vou pra Austin prestando muita atenção nele para ver o que vai sair disso. Um outro assunto, meus caros. Lucas Herrera que pediu pra gente entrar no assunto, né, da semana passada, a gente não pode esquecer. O e-mail do Lucas Herrera, ele começa falando sobre a questão do safety car virtual contra o real, a questão das opiniões, o Campos querendo que sempre reagrupe o pessoal, pensando na emoção. Eu já puxando um pouquinho do ponto da justiça, né, porra, se o cara abriu tantos segundos e se não há necessidade real de um safety car real, e o virtual pode quebrar o galho ali pra ser uma coisa rápida, pra que acabar com a diferença do cara? Porque, sabe, eu acho que assim, pena que o Fábio Campos não tá aqui hoje pra rebater isso que eu vou falar. Mas assim como o DRS é algo irreal e artificial, eu acho que ficar unindo o pelotão também não deixa de ser algo artificial para gerar um olho com muitos bons olhos também. E aí ele entra na questão dos pilotos da Force India, que é uma questão que a gente discutiu bastante. Ele diz o seguinte, Thiago Santa Rosa: eu não gosto do argumento várias vezes citado no programa que a posição no campeonato de construtores estava garantida. Eu penso que a equipe, mesmo com essa posição garantida, pode ter muitos prejuízos financeiros, mesmo com companheiros de equipe se batendo. Primeiro tem o prejuízo material dos carros mesmo. São carros caríssimos e as batidas podem tranquilamente gastar milhões, né, provocar milhões de prejuízo. Fora que eu acho que a Fórmula 1, como toda corrida, tem a premiação individual por prova mesmo. E a gente chegou até a discutir isso aqui, Herrera. Parece que só os 3 do pódio, né? Pra mim, nem os 3 do pódio tinha grana, não. Mas foi dito semana passada que os 3 do pódio ganham grana. Estou dizendo que deve se proibir as brigas entre companheiros de equipe? Não. Eu penso que uma maneira boa de fazer os pilotos serem mais responsáveis nas disputas é ameaçando no bolso mesmo. Se alguém fizer bobagem, ou vai ter que pagar uma multa, ou vai ter que arcar com parte do prejuízo que causou. Ao meu ver, é uma boa opção. Diogo Gomes. Esse é um assunto complicado, né? Sobre a questão do safety car, eu já falei, né, diversas vezes. Eu até gosto, eu diria, do safety car virtual. Sobre essa questão dos custos, eu não vou muito nessa onda. Para chegar a um ponto de você punir o piloto do tipo pagar o que ele quebrou, vamos colocar dessa maneira, acho que tem que chegar num nível muito guerra, muito, sei lá, McLaren em 2007, sabe? E era um ponto, assim, extremo, porque você tinha um Hamilton melhor, o Hamilton que era um estreante, batendo o Alonso, mas você não podia dar nenhum tipo de levantar a palavra com o Alonso, porque era um bicampeão do mundo que tinha acabado de vir da Renault. Era uma situação meio sem ter pra onde correr, né? E a McLaren acabou se perdendo. Com relação a Force India, gente, eu realmente acho que se essa dupla, Pérez e Ocon, tivesse, sei lá, numa outra equipe, uma equipe mais acostumada com esse tipo de briga, eu realmente acho que a equipe teria conseguido lidar com isso mais fácil. E com lidar com isso, eu não estou dizendo estabelecer uma ordem de equipe igual estabeleceram de forma ridícula recentemente, não. Eu tô falando de saber lidar com como controlar os seus pilotos. A ponto de, ok, vamos lá, vocês são bons, vocês têm potencial, briguem, mas não precisa se bater um no outro. Sabe, eu acho que uma equipe um pouco mais acostumada com esse tipo de briga, ela conseguiria lidar melhor com esses dois. Para mim, a Force India não teve pulso firme para chegar e se impor com relação aos dois pilotos. Os dois pilotos mandavam na equipe. Até que a equipe chegou a um ponto que realmente conseguiu se impor, e uma das maneiras que eles conseguiram para se impor foi colocar essas ordens. Eu acho até que antes dessas ordens já tinham se imposto. Mas, enfim, é uma situação que muda bastante conforme equipe por equipe. Eu não acho que a briga da Force India chegou ao ponto de você ter que passar os custos de uma batida para o piloto por questão de acidente entre eles, sabe? Até porque eu acho que no fundo a equipe se sente mais ferida pela quantidade de pontos
né, perdida. A Force India está numa situação muito boa, como a gente está falando no programa passado. Mas se não tivessem, se tivesse como a Williams, por exemplo, hoje a Williams está, se não me engano, são 15 pontos à frente da Toro Rosso. Um acidente entre os dois carros faria uma grande diferença. Então, se é um caso mais extremo assim, ok, mas o da Force India nem era tão grande, né? Tudo isso só virou tudo isso porque a Force India não soube lidar com seus pilotos. Só precisaria de medidas mais energéticas, vamos colocar dessa maneira, que eu até acredito que são válidas, se tivesse realmente um grande caso. Eu realmente não acho que a questão dos dois pilotos da Force India era um grande caso. Acho que é mais a equipe não saber lidar com a situação. E daí meio que se virou um burburinho grande. Eu acho que a grande discussão da semana passada, que a gente acabou perdendo por conta desse problema com o nosso áudio, foi em relação a esse de como as equipes iriam se portar numa situação. E eu me lembro que assim, o ponto que eu coloquei desse e-mail é exatamente o seguinte, né? A gente está levando uma discussão muito para o lado financeiro, para o lado de gestão e deixando o esporte de lado. Isso me incomoda, assim, sinceramente, muito, muito do ponto de vista o que é o esporte para a Fórmula 1. A gente tem que pensar muito... sempre antes, do toque de asa, o toque que quebra o spoiler, que acontece. Desculpa. Não dá pra gente ficar colocando isso à frente do que acontece desportivamente na corrida. É realmente algo que a Fórmula 1 hoje, isso eu até não são palavras minhas, eu lembro que foi Fábio Campos que mencionou, é um momento propício para a Fórmula 1 fazer essa escolha, sabe? De querer que o esporte venha primeiro antes dos negócios. É claro que tem negócios envolvidos, não vamos ser cegos em dizer que não, ninguém pensa nisso. Não pensam sim, mas há de se pensar que o que vale mais é aquilo que define o esporte, a competição, o jogo, não o dinheiro, não a questão, vamos deixar, que nem a Force India, que foi mencionado pelo Diogo, vamos deixar o Ocon na frente do Pérez nesse momento, o Pérez fica na frente do Ocon, porque os dois podem se bater, sendo que, de novo, vou mencionar a mesma coisa que eu já falei num programa passado, há algum tempo atrás. No caso da Force India especificamente, eu acho que é mais uma disputa até feia entre os dois pilotos que acabam se encontrando muito na pista do que uma disputa como, por exemplo, foi com a McLaren, Button e Hamilton algum tempo atrás, e olha que o Button deu uma declaração que eu achei interessantíssima, falando que o relacionamento dele com o Hamilton, que parecia assim ser bom, não era bom, mas era algo que na pista eles se resolviam, vamos dizer assim. Uma coisa que, por exemplo, Button e Pérez não tiveram. O mesmo Pérez que está tendo problema com o Ocon de fato, tá? Então, assim, a gente já sabe que temos aí no meio um piloto difícil, mas não é por causa disso que a Force India tem que colocar a questão financeira acima da questão desportiva. E é outra história que acho que envolve uma questão muito mais complexa, que, como diria Fábio Campos, é assunto para um outro programa. Um assunto, por sinal, bem grande para um outro programa. Aliás, essa foi a tônica desse programa perdido da semana passada. Prometer assuntos para um próximo programa. A gente saiu da semana passada pelo menos uns 4 ou 5 assuntos proibidos. Por sorte, o programa se perdeu. Só lembramos um por enquanto, né? Para fechar, meus caros amigos, uma discussão que nós tivemos bastante semana passada foi entre diferença, pontuação e tudo mais de Felipe Massa e Lance Stroll. Chegou-se até a confundir-se, né, que o Stroll estava à frente do campeonato do Massa, mas que não e tudo mais, só estão próximos e tudo mais.
Eu queria passar a palavra, não sei se vocês lembram exatamente o que vocês disseram semana passada, mas já argumentando um pouco nessa ponta, né? A situação do Massa, a situação tudo mais, essa briga aí, né? Esse vestibular para ver quem será o próximo piloto, o Massa tentando convencer que ele é a melhor opção, o Kubica fazendo seus testes e tudo mais. Vamos um pouquinho nesse assunto agora. Diogo Gomes, para a gente fechar este bloco. A situação da Williams como um todo é muito complicada, né, em termos de piloto, porque você tem um Massa que não entrega desempenho já há muito tempo, já deveria ter se aposentado há muito tempo, quase chorando por uma vaga. Eu entendo que, enfim, ele quer continuar, ele tem que brigar pelo que ele quer, claro, ele tem que aplaudir isso, inclusive. Só que, poxa, briga da maneira correta, briga internamente, sabe? Faz o seu papel. Ir a público para soltar declarações como ele soltou recentemente, do tipo, as pessoas que conhecem corrida na Williams querem que eu fique. Ou, não adianta fazer teste com esses pilotos, porque esses testes com o carro 2014 não vai refletir nada. Talvez até seja verdade, mas dá pra brigar isso internamente, sabe? Não precisa vir na mídia pra colocar isso. Acho que ele, na posição dele, com a bela carreira que ele tem, que eu acho sim que ele tem uma bela carreira, pelo tempo que teve na Fórmula 1, pelas equipes que guiou, vitórias conquistadas, quase foi campeão do mundo, né? Vice-campeão do mundo. Eu acho que é muito mais do que a grande maioria de pilotos que chegou na Fórmula 1 consegue. E terminar a carreira dessa maneira, sabe, tão melancólica, quase pedindo o lugar e mesmo assim talvez ficando sem ele. Na semana passada nós até lembramos do Barrichello, que acabou insistindo tanto nisso que saiu da Fórmula 1 sem nem ter uma despedida sequer. Então é uma situação complicada. Aí você olha pro outro lado, aí você vê um cara que quase morreu há 7 anos atrás, 6 anos atrás, e tá tentando voltar, mas você não tem nenhuma noção de nada, e aí vão analisar o cara em um teste com o carro 2014. Aí você tem o de Resta que tá no DTM, que é um campeonato de segundo, terceiro nível comparado à Fórmula 1. E mesmo assim lá é uma vergonha, porque toma pau de tudo quanto é piloto. É o segundo piloto da Mercedes, eu diria. Atrás hoje, em termos de performance, só atrás do amigo do Raposo, o Maro Engel. Então assim, como é que um cara desse ganha direito de estar na Fórmula 1? Como é que um cara desse ganha direito na Fórmula 1? Não tem. Porque ele tava por perto, porque ele é da TV, porque ele é inglês, porque ele tá na equipe, porque ele é bonito, porque ele tem um sorriso legal, porque... Poxa, cara, são maneiras de encontrar um piloto que... Tá complicado, tá difícil. A situação da Williams como um todo é horrorosa. E aí se você tem um piloto bom e você tá esperando um segundo carro só complementando, mas não, o piloto 1, entre aspas, é o Stroll, que é um cara que mesmo depois de 1 ano de Fórmula 1 ainda não tá preparado. E o outro piloto, a briga é um aposentado ainda em atividade, um que tá há 7 anos, que eu tento não falar de forma muito bruta, porque o cara sofreu um grande trauma e eu posso até soar insensível, mas a gente tem que falar a verdade. O Kubica é um cara muito bom, é legal ter ele de volta, mas é um cara que tem limitações físicas, enfim, não dá pra saber. Pode ser que ele esteja ótimo pra Fórmula 1, mas não dá pra saber. É uma grande página em branco hoje. E o outro cara que tá no DTM tomando pau e tá na equipe pra ser piloto de simulador, porque nem no carro ele pegou no carro na Hungria para substituir o Massa, ele não tinha nem uma volta sequer com esse carro 2017. Então, poxa, que situação, meu Deus do céu, da Williams, né? E aí você começa a procurar opções, talvez um Verlaine surja como uma boa opção, mas até agora é tudo muito, muito complicado, sabe? Então, eu honestamente, o Verlaine é por causa da idade. O Verlaine é por causa da idade mesmo. Aí tem esse ponto ridículo da idade. Honestamente, eu não sei o que esperar. Se vai ser o Felipe Massa de novo, ou se eles vão, sei lá, pegar o Thierry Boutsen e botar pra guiar lá de novo, não sei. Pra mim pode ser qualquer coisa, e pra mim todas as opções que tem hoje são absolutamente horrorosas. O Thierry Boutsen ainda tá vivo? Eu não sei. Né? Só pra... Já que você usou esse exemplo, né? Só pra ter certeza. Não vou nem adicionar muito a respeito do seu comentário, Diogo. Foi bem completo na linha do que a gente falou. A única coisa é sempre o ponto Mercedes, o ponto Williams, né? O Williams que usa motor Mercedes, que 2014 era aquela equipe que brigava pela posição de segunda, a melhor equipe do campeonato, caiu ali para terceira.
Eu falei 2014, né? Se eu falei outro ano, por favor, entenda o 2014. E aí caiu, e tem caído, e foi assim nos últimos anos, mesmo com outros fornecedores e um outro regulamento, ela faz um campeonato início bom e depois cai porque não tem investimento, não tem o aproveitamento. E parece que até pela forma como trouxeram massa, do jeito que foi, e pela forma que eles estão pensando trazer os outros pilotos, eles sofrem hoje uma grave crise de gestão. Nesse ponto de vista, vocês hão de concordar comigo que a Williams sofre com o que ela tem feito com gerenciamento de carreiras que ela tem tido, né? E vamos ser sinceros, desde a época que eles perderam, entre aspas, perderam o Hülkenberg, né? Eles não tiveram ali um piloto que brilhasse ou que pudesse brilhar de uma forma intensa na Fórmula 1. Passaram pilotos regulares para bons, outros nem tanto. Passou também o Pastor Maldonado, para quem não se lembra, que aí é uma outra esfera de crítica, né? Foi da vitória à derrota de maneira espetacular, mas que também, do ponto de vista de gestão ali, foi péssimo. O que a gente poderia elogiar, por exemplo, a Force India, que até esse ano parecia se dava bem com isso, teve um Hülkenberg Pérez ali que conseguiu gerenciar, que conseguiu promover, e com isso, com essa gestão dos pilotos, também conseguiu se desenvolver, mesmo com um orçamento limitadíssimo. Você não pode falar o mesmo da Williams. Você tem um piloto, por exemplo, como o Lance Stroll, que veio comprando a vaga, que não é um motivo para dizer que ele é um mau piloto, mas é um motivo para dizer que a equipe estava perdida ao escolher ele. Certo? É muito perdida. A Williams não sabe escolher piloto, cara. Isso é um absurdo. E hoje ela parece que é uma equipe tão mal administrada quanto a Sauber, que é aquela coisa ridícula de mandar a Team Principal embora por conta dela privilegiar um piloto melhor em detrimento do piloto que tinha o dinheiro de patrocinador. A Williams só não perde para a Sauber por conta disso. Absurdo, né? O último piloto que a Williams escolheu foi o Hülkenberg. E mesmo assim eles escolheram e no ano seguinte chutaram ele de uma maneira ridícula. O cara teve que passar um ano sendo piloto de teste da Force India, com toda aquela qualidade, porque a Williams cuspiu ele fora para jogar o Maldonado lá, né? Nesse desespero por dinheiro. E aí teve a questão Maldonado, aí tem questão Stroll. O único cara que eles realmente tiveram algum... Aí tem o Bruno Senna, que é uma escolha... Meu Deus do céu, de onde tiraram o Bruno Senna? A única escolha positiva que a Williams fez nos últimos anos com relação a piloto foi o Valtteri Bottas. Mas a gente tem que lembrar que o Valtteri Bottas ele chegou na Williams porque ele era... acho que até hoje, né? Sim, porque o Toto Wolff era empresário, era um dos donos da Williams na época, e era empresário, acho que até hoje, empresário do Bottas. Acho que não é mais, né? Quando ele assume a posição na Mercedes, ele tem que deixar de ser empresário. Mas enfim, na época ele era um dos donos da Williams e empresário do Bottas. Então ele colocou o Bottas lá, tipo assim, ele forçou a entrada do Bottas. E aí, por ele estar lá, ele teve que naturalmente, a equipe teve que naturalmente ir deixando o Bottas lá. E nessa de ir deixando, ele chegou, cresceu, virou o piloto que virou e foi para a Mercedes. E a Williams ainda ganhou dinheiro em cima dele. Né? Então, quer dizer, a única vez que a equipe fez um trabalho de um jovem piloto, eles só fizeram o trabalho de jovem piloto uma vez. Essa uma única vez deu certo, mas só fizeram porque foram forçados por um dono, né? Por um antigo dono. Senão tinham chutado o cara, assim como chutaram o Hülkenberg, assim como chutaram o Lin, assim como, enfim. É uma equipe que não sabe trabalhar piloto, não sabe escolher piloto, não desenvolve um programa. Eu não tô falando de programa da Red Bull que tem 10 pilotos, não precisa ser tudo isso não. Mas tenta desenvolver. A McLaren tem um programa de jovem piloto que ela não gasta nada praticamente. Isso em termos de Fórmula 1, né? Que se gasta tanto. E quantos pilotos que já surgiram nesse projeto? Pensa na McLaren, tipo, nos últimos 15 anos. Hamilton, Magnussen, que querendo ou não tem Hamilton, Magnussen,
Sim, Van Dorn, o Norris tá aí, estourando. Cara, então a Williams ela fecha os olhos para isso. A Williams ela seleciona pilotos em quem tem uma posição mais ridícula de dinheiro, que é o Stroll, que chega na Fórmula com 17 anos, cheio de dúvidas. É o Pastor Maldonado, que, enfim, eu continuo achando que é um piloto um dos pilotos mais rápidos que surgiram na Fórmula 1 nos últimos anos, mas que só velocidade não forma um piloto. E não sabe escolher pilotos, se colocam em posições muito ridículas. Aí não trabalha jovens pilotos, os que chegam são chutados de uma maneira, sabe, até grotesca, eu diria, e aí fica nessa situação aí. Eu vou repetir, um piloto aposentado, que ainda está em atividade, um que não é bom piloto nem no DTM, que é a segunda, terceira classe com relação à Fórmula 1, e o outro que quase morreu na acidente há 7 anos e não sabe nem se consegue ganhar um carro de Fórmula 1. Essas são as escolhas dela. É uma posição ridícula em que ela se colocou nessa posição ridícula. E tem que sofrer mesmo, tomara que sofra, tomara que erre de novo e sofra de novo, para aprender. Depois o Thiago Raposo, que é o coração peludo. Anotem aí, pessoal, as palavras de Diogo Gomes. E com essas palavras nós encerramos essa edição 538, muito triste com vocês ouvintes, porque não participaram, aquela participação em massa. O que nós fizemos, será, com o André Luiz do Pau? O que a gente fez com o Fabrício Dutra? Tem um pessoal aí, o Thiago Santa Rosa, que realmente riscou a gente do mapa. Não sei o que você fez, deve ter sido algum comentário seu, com certeza. Desculpa, pessoal, se foi algum comentário meu, não foi pessoal. Perdão pelo vacilo, né? Exatamente. Espero que vocês possam perdoar o Rosa e que no próximo programa a gente já tenha e-mails de vocês novamente. Semana que vem vai ser um programa... Vamos aproveitar que esse bloco quase ninguém ouve mesmo, já está saindo na quinta-feira à noite. Vamos aquela sinceridade com o ouvinte. Vai acontecer o seguinte, caros. No domingo, Thiago Raposo, Thiago Santa Rosa e Fábio Campos estarão no Morumbi assistindo o show do YouTube e não vão assistir o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Segunda-feira, os 3 estarão aqui gravando com a gente. Existe um ponto de interrogação. E você que é um apoiador e quer participar, entre em contato com o Diogo Gomes, dê o seu nome. Diogo Gomes vai fazer uma seleção aí de pessoas que estarão aqui na segunda-feira. Isso eu quero. Com ele e Bárbara Franzin. E vocês também. A corrida acontece às 19 horas no domingo. E vocês vão chegar em casa de noite. Você tem a domingo inteiro para assistir a corrida. Se não assistirem, é falta de vocês. Domingo inteiro? Não, vamos chegar domingo. Perdão, segunda inteira. A gente grava na segunda noite. Tem o dia inteiro segunda-feira para assistir. Mas é isso, meus caros. Já fica uma pré-desculpa aí se semana que vem vocês verem só Diogo Gomes, Bárbara Franzin e alguns convidados, não estranho. E tem México 87. México 87, pelo menos, eu vou tentar assistir amanhã e participar pelo menos deste quadro. Se o Thiago for um pouco esperto também, ele faz o mesmo e o Fábio para garantir pelo menos o México 87 pra semana que vem. Pra Bárbara Franzin ficar feliz com a gente. Exatamente. E assistam também, caros ouvintes. Vai lá no YouTube, essa tá no YouTube. Vai lá e escreve GP México 1987. Vocês vão achar lá. Tá fácil, narração em português. Acho que são 7 ou 8 arquivos divididos em 15 e tal, lá no Mr. Vinícius. Então assistem, acompanhem. Faz esse esforcinho aí e venha participar com a gente deste bloco. Mande o seu e-mail sobre as suas impressões. Com isso a gente encerra essa edição. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.